Tudo em paz, queridos? Essa é uma noite especial. Nós estamos concluindo uma jornada. Mais de um ano, quase 2 anos, estudando livro por livro da Palavra de Deus. Nós chegamos hoje no Apocalipse. Apocalipse Now. É hoje? E eu espero que você esteja já com seu coração aberto, não só para ouvir a mensagem de hoje, mas também a nova série que nós vamos começar. No próximo domingo a gente vai ter uma espécie de interlúdio. E depois disso, nós iniciaremos uma série de mensagens sobre a vida e a obra de Jesus, o nosso Salvador. Eu não sei quanto tempo vai levar essa jornada sobre a vida e a obra de Jesus, mas eu tenho certeza que se nós estivermos com os nossos corações abertos, nós não seremos os mesmos. Você vai orar por isso? Amém. Glória a Deus. Eu queria iniciar, e claro, como você pode imaginar, o tempo não será suficiente para nós cobrirmos um livro com tamanha profundidade como é o livro do Apocalipse. Isso porque, além dele ser um livro que tem um tipo de literatura chamada apocalíptica, como o próprio nome sugere, literatura apocalíptica quer dizer o seguinte, que faz uso de símbolos, de figuras, de imagens para descrever coisas difíceis de entender. Eu gosto de usar esse exercício de imaginação. Se você, por exemplo, fizesse uma viagem há 60, 80, 100 anos atrás e fosse explicar para alguém o que é um celular. Que tipo de palavras você usaria? Que tipo de imagem você usaria para explicar o que é um celular? Você usaria uma linguagem figurativa. Você usaria elementos da época para dar uma ideia para eles do que era aquilo. E o nome desse tipo de descrição é uma linguagem apocalíptica. A literatura apocalíptica também ela surge quando um grupo de pessoas está passando por uma opressão muito grande e precisa encontrar esperança. Eles olham para frente dizendo, puxa, a coisa está muito difícil hoje, mas amanhã será melhor que hoje. O livro do Apocalipse é um livro assim, mas ele não é apenas um livro apocalíptico, ele é também um livro com uma estrutura epistolar. O que quer dizer isso? Ele é uma carta. É por isso que no primeiro capítulo João inicia saudando a igreja. Ele começa a tratar com os irmãos que são os seus destinatários. E ele conclui o livro com uma estrutura epistolar, desejando graça e paz sobre eles. Mas o livro é também um livro profético. Ele é apocalíptico por conta da sua literatura, como estilo literário. Ele é uma epístola por causa da sua maneira, sua estrutura. Mas ele é profético, porque ele fala de algumas coisas importantes. Eu acredito, a respeito do futuro, claro, eu acredito que um versículo-chave para a gente entender o livro do Apocalipse, ter um esboço mental dele, encontra-se no versículo 19. Se você puder abrir, por favor, capítulo 1, versículo 19. Diz assim a palavra de Deus. Eu sei que você não vai ter dificuldade de encontrar o livro do Apocalipse. Se tiver, nem conta para o seu vizinho. Se você falar, não tem a menor ideia onde é que está isso na Bíblia, aí nós temos um problema. Diz assim a palavra de Deus. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. As coisas que viste é exatamente o que ele vai nos descrever no primeiro capítulo. As coisas que são as igrejas, 7 igrejas que ele vai descrever. E as que hão de ser são os elementos escatológicos para o final dos tempos que nós encontramos no livro depois do capítulo 4. Como é que funciona o Apocalipse para a gente pensar hoje? Muita gente pensa que Apocalipse é um livro que só fala de dragão, de mulher sentada em cima da lua, de sangue caindo, e não é um livro prático. É um livro extremamente prático. Eu queria te propor uma ilustração. A Julie, ela gosta de montar quebra-cabeça. E ela é tão boa em montar quebra-cabeça, ela é tão eficiente em montar quebra-cabeça, que para começar, só para ela começar a se divertir, tem que ter 1000 peças. E ela não demora não.
Ela é rápida para montar. Aliás, esses dias aconteceu um negócio bem interessante. Ela pegou uma mesa que nós temos lá em casa e colocou as peças espalhadas e foi montando. Ela tem as suas técnicas, vai montando pela beiradinha. E tem uma senhora que nos ajuda em casa. E a senhora que nos ajuda em casa resolveu tirar o pó daquela mesa. Exatamente. Embaralhou tudo e a Júlia então deu um tempo nesse quebra-cabeça aí. Olha, mas o quebra-cabeça tem duas maneiras de você montar. Você pode montar o quebra-cabeça sem saber onde vai dar. Eu quero dizer o seguinte, eu pego um saco plástico, enfio todas as peças dentro, entrego para você e falo, aqui tem um quebra-cabeça, você monta. E aí você vai montando sem saber o que vai sair daquilo. Ou você pode montar o quebra-cabeça usando uma fotografia, uma imagem que vem na caixa. Porque aí você começa a montar o quebra-cabeça, mas você sabe onde é que vai terminar. Você sabe qual será a imagem final daquele quebra-cabeça. Meus queridos, o Apocalipse é a caixa do quebra-cabeça. É a imagem que Deus nos dá para a gente saber como é que termina a vida, como é que termina a história, como é que continua a vida, como é que continua a história. Abra, por favor, a sua Bíblia. No livro do Apocalipse, capítulo 1, nós vamos ler os primeiros versículos. A palavra de Deus diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Observe o que o texto diz, revelação. A palavra Apocalipse significa revelação. E é isso que nós temos que ter em mente, que nós não estamos falando de um livro que a audiência original recebeu e achava difícil de entender. Ele foi escrito para ser um livro fácil de entender. Ele é revelação. O antônimo de revelação no grego é apócrifo, que significa oculto, escondido, secreto. Apocalipse não é assim. Apocalipse é descortinar, é abrir a cortina, é desnudar. É revelação na sua versão mais explícita. A linguagem utilizada, o grego utilizado do Apocalipse é um grego simples, coloquial, para que o homem comum, a pessoa comum, pudesse entender a mensagem que estava sendo dita. E logo no início desse livro nós aprendemos algo extremamente importante a respeito da vida. Há apenas duas maneiras de você viver: por revelação ou por especulação. Veja só, você pode viver toda a sua vida e considerar a história do ponto de vista do eu acho, eu penso, na minha opinião eu gostaria que fosse assim. Ou você pode viver a vida baseado numa revelação. Há uma diferença. Especulação, opinião, eu acho, e revelação. Revelação é aquilo que Deus diz a respeito da história, o que Deus diz a respeito da vida, o que Deus diz a respeito do meu futuro e do seu futuro. Mas há algo muito importante aí. O texto diz que a revelação de Deus é dada ao seu servo. Perceberam isso na leitura? A revelação de Deus não é jogada aos quatro cantos da terra, ao vento, sem importância alguma. Não é como atirar de pérolas a porcos. Na verdade, a revelação de Deus é dada para quem quer ser servo de Deus. A palavra usada por João aqui é doulos no grego, que significa literalmente escravo. Alguém que decidiu não levar a vida baseado na sua própria vontade, ou nos seus próprios desejos, ou nos seus próprios sonhos. A revelação de Deus é para alguém que deseja viver os propósitos, os sonhos do coração de Deus. Não é de admirar que já no Antigo Testamento, a voz profética dizia: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando você desejar a minha presença, quando você desejar a minha vida, quando você desejar me servir, você vai me encontrar. Revelação. Então Deus se revela a nós. Deus nos dá a sua mensagem, Deus nos dá a sua palavra, porque como servos, nós não queremos a revelação e a mensagem de Deus para simplesmente saciar a nossa curiosidade. Nós queremos a mensagem de Deus para realinharmos a nossa vida com a vontade de Deus. É por isso que você está aqui nessa noite? Você está aqui nessa noite porque você quer realinhar a sua vida com os propósitos de Deus.
Um dos grandes erros que nós cometemos algumas vezes no estudo do Apocalipse é que nós queremos apenas usar o livro do Apocalipse para saciar a nossa curiosidade. Me fala, quem é o 666? Me diz quem é a besta. A besta é a minha sogra mesmo? Eu posso ter certeza disso? Sim ou não? Me fala, eu preciso saber disso. Eu posso jogar ela no lago de fogo e enxofre sem nenhum problema com a polícia? Eu posso. A gente quer simplesmente saciar a nossa curiosidade. Esse não é o propósito da revelação de Deus. O propósito da revelação de Deus é mudar as nossas vidas. Vamos pensar por um momento como estava João. Segundo a tradição, João foi perseguido. Ele foi perseguido durante o imperador Nero, sob Nero, e foi perseguido sob Domiciano. E ele foi muitas vezes vítima em que tentaram tirar a vida dele. Uma das tradições chega a dizer que tentaram jogar óleo fervendo nele para ver se ele morria. E ele não morreu. Isso é tradição, não tem como provar isso. O que se sabe, com certeza, é que por volta do ano 95 a 96, ele foi exilado, como se fosse um criminoso político. A impressão que eu tenho é, já que a gente não consegue matar esse cara, vamos prender ele em algum lugar. E colocaram João numa pequena ilha chamada Patmos. Nessa ilha de Patmos, segundo os estudiosos, William Barclay seria um deles, as pessoas eram torturadas, eram submetidas a trabalhos pesados, dormiam mal, comiam mal, viviam mal. João é um homem idoso nesse momento. Ele está sozinho, ele está sem amigos. Ele está completamente abandonado, por assim dizer. Veja só o que diz a Bíblia no versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Ele está vivendo um momento difícil. Ele está vivendo um momento de perdas. Está vivendo um momento de angústia. Está vivendo um momento de dificuldade. Ele está em Patmos, numa prisão, como diz o texto na sequência. Veja só. No reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele foi confinado ali não porque ele era um malandro, um picareta, um canalha. Ele foi confinado naquela ilha porque ele servia a Deus, porque ele anunciava a palavra de Deus, porque ele dava o testemunho do evangelho de Jesus. E lá, nesse momento difícil, nessa ilha de Patmos, cheio de pontos de interrogação, algo extraordinário acontece. Note que a revelação, diz assim, revelação de Jesus Cristo. Revelação é de Jesus Cristo porque ele nos dá a revelação. Mas a revelação é de Jesus Cristo porque o livro, muito mais interessado do que falar desses símbolos impressionantes, quer nos falar de uma pessoa, quer nos falar de Jesus, quer nos falar quem é Jesus. Veja o que acontece na sequência do texto. Versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Aliás, o dia do Senhor é um domingo como hoje. Ele está lá na ilha de Patmos, um domingo como hoje. E ouvi por trás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. A igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltado, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. O que vê João na ilha de Patmos? O que vê João no seu momento de angústia? Ou melhor, quem vê? Ele vê Jesus. Mas Jesus glorificado. Queridos, nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, nós temos Jesus humilhado. O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta à igreja de Filipos, ele diz que Jesus, ele não se agarrou à sua divindade. Antes ele se humilhou. Ele se humilhou de tal maneira
que ele assumiu a forma de servo, sendo humilhado, o tipo de morte mais vergonhosa daquele tempo da história, a morte por crucificação. Você lembra da história? Onde nasceu Jesus? Numa estrebaria. Pouco tempo depois de ter nascido, o Filho de Deus. É por isso que ele diz assim, que quando ele vê Jesus, os cabelos são brancos. Não é porque Jesus não usava grecinho. Os cabelos de Jesus estão brancos, porque isso nos remete ao livro de Daniel. Ao profeta Daniel, que disse que viu o ancião de dias. O ancião de dias tinha os seus cabelos brancos, porque mostrava o seguinte, que ele não tem um registro na sua origem. Ele é de geração em geração, de eternidade a eternidade. Que Jesus é muito antes daquele episódio na manjedoura. Mas ali na manjedoura, ele já começa a nascer, como que assim, por assim dizer, humilhado. E pouco tempo depois, ele teve que fugir para o Egito, ainda menino, porque queriam tirar-lhe a vida. Ele cresce em Nazaré, e quando ele volta para Nazaré, e ele fala numa sinagoga, ao invés de ser aplaudido em pé por sua sabedoria e graça, eles querem jogar Jesus num abismo. Vocês lembram disso? Num penhasco, humilhado. Jesus era humilhado constantemente. Diziam para Jesus que ele era filho de um relacionamento impuro. Diziam, nós sabemos quem é o nosso pai, mas quem é teu pai, Jesus? Jesus passou por muitas humilhações. Na sua cidade natal, em Belém, ele não foi recebido. E em Jerusalém, onde estava o templo, meus queridos, Jesus, ele foi falsamente acusado, foi condenado, cuspiram nele, feriram o nosso mestre, ele foi crucificado, morto, sepultado. Os evangelhos nos contam a respeito da humilhação do nosso Salvador. João também está vivendo um momento de humilhação. João está vivendo um momento difícil naquela ilha de Pátimos. Mas agora Jesus está glorificado. Agora Jesus aparece para ele como quem tem voz de muitas águas. Agora Jesus aparece com uma roupa incrível. Essa roupa de Jesus pode representar duas coisas: o sumo sacerdote ou um juiz romano. Jesus agora é quem dá as cartas, literalmente. Jesus agora está no controle de todas as coisas. E imagine o que João está pensando em toda a sua humilhação e angústia ao ver Jesus agora glorificado. Veja as palavras de João, na sequência do texto. A partir do versículo 14, desculpem. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro, o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as coisas que são, e as que hão de acontecer depois destas. O livro do Apocalipse vai nos mostrando Jesus em toda a sua grandeza. Aliás, se você voltar um pouquinho antes, no capítulo 1, diz assim, João, versículo 4, João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia. A graça e a paz a vós outros da parte daquele que é, que era, que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdote para o seu Deus e Pai. A ele a glória, o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. E o versículo 7 diz, e eis que vem com as nuvens. É um outro Jesus. O primeiro Jesus foi humilhado. O primeiro Jesus foi constrangido, foi empurrado, foi julgado, foi cuspido. Esse Jesus agora tem toda a glória e todo o poder. João diz assim, ele vem com as nuvens. A primeira vez
que eu, novo convertido, porque eu não cresci em igreja, que eu ouvi essa expressão, ele vem com as nuvens. Tinha uma canção que cantavam na época. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Só quem conhece, né, daquela mesma época, a gente sabe. Eu imaginava um Jesus assim, bonachão, saltitando sobre nuvens de algodão, sabe? Nuvens branquinhas, macias, enquanto ele vinha saltitando. Era o que eu imaginava. Até que eu tive a oportunidade de estudar nas Escrituras sobre as nuvens. Nuvem aparece no livro de Êxodo. Moisés sobe num monte que tem uma nuvem que brilhava intensamente. E aquela nuvem, ela contaminou Moisés. Porque quando Moisés desce, depois de ter tido contato com aquela nuvem, você lembra o que acontece? O rosto de Moisés brilha. Ele tem que cobrir para poder falar com os irmãos em Israel. Quando Salomão inaugurou o templo, a Bíblia nos diz que uma nuvem de glória encheu aquele templo. Uma nuvem que brilhava, enchendo todo aquele templo, de maneira que as pessoas tinham dificuldade para entrar naquele lugar. No Evangelho segundo Mateus, no capítulo 17, Marcos capítulo 9, nos fala do Monte da Transfiguração. Quando Jesus sobe ao monte com 3 dos seus discípulos, e eles passam um tempo ali, e diz assim que dos poros de Jesus saía luz. O rosto de Jesus brilhava como o sol. E a roupa de Jesus brilhava, se não me engano foi Marcos que disse isso, como se nenhum lavandeiro jamais poderia deixar tão branca. E aí diz assim que veio uma nuvem naquele lugar. Uma nuvem. E uma voz saiu da nuvem dizendo: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Lembram disso? E depois da ressurreição de Jesus, depois dele passar um tempo com seus discípulos, a Bíblia nos diz que Jesus foi assunto aos céus. E quando Jesus subiu aos céus, uma nuvem o ocultou. E agora esse texto diz que ele vem com as nuvens. A ideia é como se milhões de sóis viessem juntamente com Jesus. Já tentou olhar para o sol ao meio-dia? Sol a pino, e você tenta olhar para um sol. Esse tipo de nuvem que está dizendo aqui é o que nós chamaríamos de uma nuvem de glória. Milhares de sóis brilhando enquanto o Filho de Deus vem e se aproxima. O Apocalipse é um livro que nos apresenta Jesus glorificado. Deixa eu ler para você brevemente, rapidamente, talvez não tão brevemente, mas rapidamente, alguns títulos que nós encontramos para Jesus, do início do Apocalipse até o fim. Rapidamente, vocês estão prontos? Me dá um aceno aqui. Ótimo, excelente. Jesus Cristo. Ele é o Messias ou não é o Messias? Nos evangelhos tem sempre esse questionamento. Aqui ele é o Cristo. Jesus Cristo. Jesus é a testemunha fiel, é o primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra, alfa e ômega, primeiro e último, filho do homem, aquele que vive, aquele que contém as 7 estrelas, aquele que anda no meio dos castiçais, aquele que tem a espada aguda de 2 fios, é o Filho de Deus, aquele que sonda os corações, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, aquele que tem as 7 estrelas, aquele que é santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha ninguém abre. Aqui Jesus é o Amém, Jesus é a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação, o Senhor, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o Cordeiro, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, fiel e verdadeiro, cavaleiro do cavalo branco, palavra de Deus, Cristo, o Senhor Deus dos santos profetas, o Alfa, o Ômega, o primeiro, o último, o princípio, o fim, a resplandecente estrela da manhã. Esse é Jesus no Apocalipse. Esse é Jesus no Apocalipse. É outro, não é aquele que foi humilhado no Evangelho, agora ele está na sua plenitude. E por que ele está assim? E por que ele aparece para João? Seria incrível João descrever tudo isso sobre Jesus. Mas faltaria algo
se nós não encontrássemos esse versículo 5, que diz assim: aquele que nos ama. Aquele que nos ama. Eu sei, já você conhece alguém que se deu muito bem na vida. Conhece ou não conhece? Um primo, uma tia, um amigo de infância. Eu conheço fulano desde que ele era pobre. Agora... E alguém poderia pensar, bom, agora que Jesus está por cima, que Ele está glorificado, que Ele tem controle de todas as coisas, né? Agora o Apocalipse é um livro assim de fogo. Agora Ele não liga mais para a gente, não é? Com todo esse poder, com toda essa glória, Ele visita um prisioneiro na ilha de Pátimos. E o prisioneiro tem uma certeza: esse Jesus fantástico nos ama. Um dia eu estava conversando com uma pessoa, tentando compartilhar o Evangelho, eu falei: você conhece aquele versículo, João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele falou: amou? Não ama mais? Não, é sério mesmo que Ele amou? Não ama mais? Esse versículo nos diz: tempo presente, aquele que nos ama. Eu não sei qual que é a sua ilha de Pátimos. Talvez você esteja numa. Talvez você esteja vivendo uma situação de humilhação pessoal. E não porque você tenha feito alguma coisa errada. De vez em quando a gente merece uma humilhação pessoal. Mas às vezes a gente faz tudo certo. Às vezes a gente está querendo servir a Deus. A gente está querendo ser bom pai e mãe e cristão e trabalhador. Mas a gente se vê numa situação de humilhação. Jesus te ama. Jesus ama você. Com toda a sua glória. Ainda hoje, Ele ama você. Ele não vai te deixar, Ele não deixou o João. Essa é a revelação de quem é Jesus. É a primeira parte desse livro incrível, as coisas que vistes. Foi isso que ele viu. A segunda parte do que ele vê são as igrejas, as coisas que são as 7 igrejas. Eu não vou descrever cada uma delas, óbvio, não daria tempo. Mas em cada uma dessas igrejas que estavam no que seria hoje a Turquia, a Ásia Menor, na época era assim chamado, para cada uma dessas igrejas, excetuando-se 2, Jesus tem um elogio. Jesus tem uma crítica, Jesus tem uma instrução e Jesus tem uma promessa. Aliás, é curioso você observar o seguinte: João aqui no primeiro capítulo, ele fala que Jesus tem nas mãos 7 estrelas, lembram disso? E que ele tem 7 candeeiros ali, ou castiçais. E Jesus explica para ele o que significa isso. Quando você estiver lendo o livro do Apocalipse, procure para ver se no texto existem respostas, se o próprio texto explica o que significa os símbolos. Não fica tentando você achar o que significa os símbolos. Veja se o texto diz. Então, por exemplo, o versículo 20 nos explica: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Os anjos aqui são os mensageiros. Então, ele manda a carta a essas 7 igrejas, representando a totalidade. Aliás, a mensagem não era só para aquelas 7 igrejas, porque no final de cada mensagem diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eram para todas aquelas igrejas e para todos nós. Mas o que é incrível ali é que quando diz que Jesus tem os 7 mensageiros e tem as 7 igrejas, quer dizer que Ele é o dono da igreja. Jesus é o dono da igreja. Jesus é o dono da igreja. Se ficou alguma dúvida, eu gostaria de dizer uma vez mais: Jesus é o dono da igreja. E se você faz parte da igreja, não só da igreja bíblica, a igreja de Jesus, Jesus é seu dono.
Ele é dono da sua vida. E ele diz assim que ele anda no meio desses candeeiros. E ele elogia, ele critica, ele instrui e ele promete. Sabe o que quer dizer? Que ele está atento à sua igreja. Está atento à sua vida. É como se ele começasse assim: meu filho, minha filha, eu tenho observado a sua vida. Eu estou observando você sempre. Sempre vendo você. Gostei muito daquele negócio que você pôs no Facebook, meu filho. Olha, não esperava que você ia colocar aqui uma palavra tão bonita ali. Aí você fica todo contente. É mesmo, porque Jesus começa com elogio nas cartas. Sim, você saiu muito bem ali. Agora, aquela mensagem que você mandou em box, nós vamos precisar conversar sobre isso. E Jesus apresenta uma crítica. Críticas variadas, porque cada igreja ali estava vivendo uma realidade. Lembre-se que João, quando ele descreve Jesus, ele diz assim que Jesus tem os olhos como de fogo. Lembram disso? No Evangelho de Marcos, por exemplo, fala muitas vezes sobre o olhar de Jesus para alguém. Jesus contemplando a multidão, e Jesus olhando para eles, e Jesus viu. Mas nada se compara com o que está escrito aqui no Apocalipse, que ele tem olhos, se eu fosse escrever hoje, eu diria, como laser. Ele penetra o seu coração. Ele discerne sua mente, sua alma. Ele sabe o que está dentro de você. Ele sabe o que você faz. E Ele está olhando a sua vida sempre. Então Jesus, Ele identifica aquilo que é bom e virtuoso. Mas Jesus identifica aquilo que está errado na sua vida. E aí Ele dá uma instrução. E a instrução é: arrependa-se. Deixe de fazer o que está errado na sua vida. Abra mão do que está errado na sua vida. Filho, filha, deixe de fazer o que está errado na sua vida. Eu tenho olhos como laser. Eu estou vendo o que está acontecendo. Eu estou vendo o que você está praticando. Numa das cartas ele diz assim: eu sei que você tem nome que vive, mas você está morto. Eu sei que você é muito dedicado, mas você não tem mais amor. Cada uma dessas cartas. E a resposta de Jesus é: a minha instrução agora é: arrependa-se, mude o seu jeito de viver, mude o seu estilo de vida, faça diferente. E para encorajar ele fala: mas filho, filha, eu tenho uma promessa para você. Eu tenho a árvore da vida, eu tenho um novo nome, eu tenho vestes brancas, eu tenho um trono, eu tenho vida eterna, eu tenho coroa da vida. Filho, se você ficar comigo, se você ficar firme, se você ouvir a minha instrução, vai valer a pena. E assim termina essa parte. Depois disso, João é levado ao céu no capítulo 4, para ele ter uma perspectiva celestial do que está acontecendo na terra. E nesse período, inaugura-se um período que se chama de tribulação e grande tribulação. O profeta Jeremias chama de dias de angústia de Jacó. Um período terrível em que algumas coisas acontecerão. Isso é futuro. Esse período de grande tribulação acontece o seguinte: Deus disciplina o seu povo, especialmente o povo de Israel, durante esse período. Mas Deus não só disciplina o seu povo, Deus protege o seu povo. Deus disciplina e protege. Como um pai. Pai não é assim? Se precisar, você vai lá, corrige, disciplina, mas você protege. Você não deixa acontecer nada de errado. Deus disciplina e Deus protege. Ao mesmo tempo em que Deus pune os canalhas que andam sobre a face da terra. Se você tem desejo e sede de ver justiça, esse é um período em que vai acontecer. Mas ao mesmo tempo nos mostra algo que eu considero interessantíssimo. Que no céu, a turma que está no céu, está numa festa. Está tendo festa, a maior parte do tempo. Tem música, tem poemas, Jaciel toca, Bruna canta, a professora Marilena põe sarau. É uma festa no céu. Por que é uma festa no céu? Porque a gente reencontra as pessoas que a gente ama. É uma festa no céu porque ali a morte já não tem mais poder sobre a gente. E lá, todas essas expressões são chamadas de adoração ao Cordeiro de Deus. Mas curiosamente, na terra,
Adoração a Deus não é musical. Não é cantar. Não é que cantar não seja bom. Deus nos deu talento e música. Mas porque na terra, seja na tribulação antes dela, a coisa mais importante não é o que você canta, é o que você vive. E a avaliação daqueles que estão na terra é como é que eles vivem. Eles obedecem, eles seguem, e é baseado nessa obediência que o coração de Deus se alegra. Bom, e com isso nós chegamos então nas duas últimas partes, o milênio. Vocês não acreditavam que a gente ia chegar lá? No milênio, já estamos no milênio. O milênio, o reino milenar, passa a se descortinar no livro do Apocalipse. Esse reino milenar, ao contrário do que se pensa, ele é extremamente importante para a nossa fé. E eu vou te dizer por quê. Porque, como eu disse, é a tampa do quebra-cabeça. Lá, durante esse período, diz que Jesus vai resolver o problema de espiritualidade. Satanás é preso. Lá, Jesus vai resolver o problema de economia, política. Ele que vai ser o rei. Aleluia, o negócio vai ser bom. Jesus vai resolver o problema sociológico, as pessoas vão se respeitar. Jesus vai resolver todo o problema que a gente considera. Por quê? Porque o Apocalipse é um Gênesis às avessas. No Gênesis começa dizendo assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. No Apocalipse diz: e vi novo céu e nova terra. No Gênesis tem uma árvore da vida a qual eles não têm mais acesso. No Apocalipse diz: e agora eles têm acesso à árvore da vida. No livro de Gênesis, o Satanás está vencendo, mas no livro do Apocalipse ele perde. No livro de Gênesis o homem é enfraquecido e perde o seu domínio. Mas no livro do Apocalipse o homem reina com Cristo. E ali todas as esperanças vão sendo renovadas. Eu não consigo imaginar, então depois desse período a gente entra naquilo que se chama estado eterno. Quando a Bíblia diz assim, meus queridos, que não mais haverá tristeza e nem dor. Mas por que João registrou tudo isso? Nas epístolas, primeiro eles nos dão teologia, doutrina, e depois nos dão aplicação, prática. João inverte isso. Ele primeiro dá a prática. Ele diz: olha, faz o certo, viva com fidelidade, obedeça a Deus, não desista, continue. E depois ele nos dá a teologia. Porque Deus é justo, porque Deus é bom, porque Deus é soberano. E vale a pena persistir, porque um dia, aquele que prometeu voltará. E ele recompensará cada um de nós, porque nós vivemos em fidelidade. A ideia de descortinar a grande tribulação para aquelas igrejas era para dizer: está vendo? Se você acha que está difícil para você, imagina o que eles vão enfrentar. E mesmo ali, vai ter gente fiel. Então você também pode ser fiel. Qual que é a sua ilha de Patmos hoje? Qual que é a sua situação de humilhação? Seja o que for, continue fiel a Deus. Continue obedecendo a Deus. Porque se o Apocalipse fosse previsão do tempo, ele diria: o dia será ensolarado para vocês amanhã. Tempo ótimo para vocês amanhã. Mas não desista hoje. Não desista hoje. Eu não consigo resistir uma ilustração que eu tenho compartilhado há vários anos já, e você já deve ter ouvido. Esse faxineiro de um seminário, ele está lendo o Apocalipse. Os alunos vêm até ele e dizem assim: olha, isso é um livro difícil. Ele fala: não é não. O senhor está entendendo esse livro? Só estou entendendo. No final, Jesus vence. Mas Jesus, meus queridos, não vence só. Ele vence comigo. Ele vence com você. Por isso tantas vezes, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, você vencerá com Ele. O que quer que você esteja enfrentando hoje, não dá para comparar
com aquilo que está por vir. Confie no Senhor. Renove o que precisa ser renovado. E vá em frente. Porque aquele que prometeu voltar, ele virá. Nós vamos fazer uma oração nesse momento. Eu gostaria de convidar você a se colocar em pé. O André está? Nosso irmão André está presente. Nós vamos orar por ele também. O André Ferreira, conhecido como Ferreirinha, porque ele vai estar entrando agora numa escola, né, de sargento. É isso, né, André? E nós queremos abençoar você, viu, querido? Que você tenha um bom tempo lá. Que as palavras do Apocalipse te encorajem lá. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por essa noite. Obrigado por cada irmão e irmã. Obrigado por essa revelação. Obrigado, Senhor, por essa mensagem. Que ela encontre um solo fértil em nossos corações. Que nós possamos, Senhor, viver para a Tua glória. Que possamos enfrentar as nossas tribulações, lutas e dores, com a certeza de que servimos um Jesus glorificado, mas um Jesus que nos ama, um Jesus que não nos desampara, e que um dia nós reinaremos com Ele, Pai. Senhor, obrigado por Jesus, a raiz de Davi. Obrigado por Jesus, a resplandecente estrela da manhã. Pai, o Espírito e a noiva dizem vem. E nós que ouvimos dizemos também vem. E Pai, aquele que nessa noite tem sede, que venha. E quem quiser, Senhor, que receba nessa noite, de graça, da água da vida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. João termina o seu livro dizendo: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Graça do Senhor Jesus seja com todos. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Que o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, a graça infinita do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você.